Uma operação que envolveu técnicas sofisticadas de inteligência policial colocou na cadeia um dos maiores narcotraficantes da América do Sul. Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, estava foragido havia 21 anos. Foi preso em Maputo, capital de Moçambique. Repara só quanta diferença para a vida que ele levava lá do outro lado do Atlântico. Você já vai ver. O traficante, inclusive, chegou hoje de volta ao Brasil numa operação cercada de sigilo. O Domingo Espetacular teve acesso a informações e a imagens inéditas sobre a prisão e a transferência de Fuminho, um duro golpe na facção criminosa mais conhecida do país. Quando uma carga de drogas cruza a fronteira, pode ter certeza, quem produziu ou encomendou a droga está bem longe dali. Talvez num lugar como esse, um condomínio de luxo na África. Aqui em Maputo, capital de Moçambique, o homem franzino, fumando na varanda, encontrou enfim o destino do qual tentava escapar há muito tempo. Mais exatamente 21 anos, fugindo. Quem é Gilberto dos Santos? Quem é Fuminho? Fuminho é hoje o principal narcotraficante da América do Sul e o principal fornecedor de drogas para o PCC. Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, é considerado um dos barões da cocaína no Brasil. A operação para prendê-lo envolveu a Polícia Federal Brasileira, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos e a Polícia Nacional de Moçambique. Fuminho deixou o continente africano na madrugada deste domingo. Um avião da Polícia Federal o esperava em sigilo para a transferência, depois que as autoridades moçambicanas decidiram expulsá-lo do país. Já no Brasil, o destino do criminoso foi o interior do Paraná, onde Fuminho deixou a aeronave da Polícia Federal. O traficante embarcou então neste helicóptero que o levou até o Presídio Federal de Catanduvas, na região de Cascavel. O criminoso tinha influência em acordos do tráfico em todos os estados do Brasil e também no Mercosul. Tinha fazendas de cocaína na Bolívia, negócios de produção de asfalto na África e ainda, à distância, administrava o tráfico local em Heliópolis, uma das maiores comunidades brasileiras. Mas como alguém com essa ficha criminal conseguiu se esconder por tanto tempo? Você vai ver como pequenos erros cometidos por Fuminho fizeram a polícia chegar à localização exata do criminoso. Fuminho percorreu uma longa jornada até dar as cartas no mundo das drogas. Foram anos de conexões, crimes e fugas, até se tornar uma espécie de sócio independente das principais facções do país. Na década de 90, Fuminho ainda era apenas Gilberto, mas já tinha amigos influentes. Entre eles, Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC, facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Em 98, os dois conseguiram escapar do Carandiru, em São Paulo, usando um túnel como este. Fuminho fugiu primeiro para o Paraguai, passou pelos Estados Unidos e se instalou na Bolívia, um dos maiores produtores mundiais de cocaína. Ao longo das 2 décadas seguintes, ele alcançou o sonho de todo traficante: ter o controle sobre a produção e a distribuição da droga. O promotor de justiça Lincoln Gaquia foi responsável por colocar atrás das grades pelo menos
2.000 integrantes do PCC ao longo dos últimos anos. Ele conversa conosco sobre a importância da prisão de Fuminho. O que o Fuminho conseguiu fazer, né, implementar nesses mais de 20 anos que ele ficou foragido, é primeiro ter acesso direto, né, na região produtora. Então ele fazia esse papel de intermediar, né, tanto a venda da droga para o PCC como para outros criminosos e a própria droga particular dele também. Uma enorme e complexa rede para abastecer o crime organizado. A cocaína é trazida dos países andinos para centros bolivianos e paraguaios de distribuição. Depois, chega ao Brasil ilegalmente em aviões ou carretas, até ser preparada para cruzar o Atlântico a partir de portos como os de Fortaleza, no Ceará, Suape, em Pernambuco, Itajaí, em Santa Catarina, e o maior deles, o Porto de Santos, em São Paulo. Sob a influência de Fuminho, a expansão das exportações de cocaína foi rápida. Basta notar a escalada das apreensões só aqui no Porto de Santos, de menos de 2 toneladas em 2015 para quase 27 toneladas da droga só no ano passado. Agora, um detalhe que faz toda a diferença na contabilidade do crime. A cada tonelada de droga apreendida aqui, outras 10 toneladas passam, sem cerimônia, em direção ao exterior, dizem especialistas. Há uma dificuldade muito grande, não só do Brasil, mas do mundo, né, em fiscalizar o movimento de containers nos portos. Então, eles utilizando de empresas, eu soube que o Fuminho tinha negócios na África, no ramo de empresas de asfalto, por exemplo. Então, para eles seria mais fácil passar pelo Brasil e, através do Brasil, fazer essa distribuição para a Europa. Inclusive para a Ásia, né? Mas sempre via a África ou mesmo alguns portos da Europa. Com tanto dinheiro entrando em caixa, cresceu o interesse de um outro traficante, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. Na época, uma das lideranças da facção paulista. Depois de deixar a prisão em fevereiro de 2017, GG passou a interferir no esquema de Fuminho e instituiu uma espécie de taxa de exportação. Um ano depois, acabou executado numa ação cinematográfica que envolveu matadores de São Paulo levados de helicóptero até o Ceará. Os enviados de Fuminho mataram GG e Fabiano Alves de Souza, o Paca, outra liderança do grupo. O que motivou, segundo as nossas investigações, esse duplo homicídio foi uma espécie de desvio, né, que essa dupla, no caso GG do Mangue e o Paca, estariam realizando do PCC. Né, isso gerou a ira por parte dos demais conselheiros, fazendo com que ambos fossem executados. Foi apreendido um bilhete dentro da penitenciária na Venceslau 2, em São Paulo, explicando, houve esse duplo homicídio, mas o Fuminho está por dentro de tudo e os demais irmãos irão confirmar que eles estavam roubando a facção. Essa execução de GG do Mangue, lá na região de Fortaleza, tem para a polícia pelo menos uma razão bastante clara. É que GG queria tornar o Porto de Santos um canal exclusivo da facção criminosa para exportação de cocaína. Mas Fuminho não, ele queria continuar negociando também com outros parceiros. GG acabou morto e apenas uma semana depois, o braço direito de Fuminho aqui no Porto seria executado. O nome dele, Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro, foi assassinado com tiros de fuzil, a menos de 100 quilômetros daqui. Segundo a polícia, em novembro daquele mesmo ano, Fuminho deu o start em mais uma empreitada: tirar Marcola da penitenciária de segurança máxima em Presidente Venceslau, interior paulista. Seria um dos resgates mais ousados da história, envolvendo helicópteros, mercenários e armamento de guerra, a um custo de 80 milhões de reais.
era uma fuga comprada, né, e financiada pelo Fuminho. Na verdade, esse foi o segundo plano, né, que foi descoberto aqui por nós, de resgate do Marcola, coordenado pelo Fuminho. Mas esse de 2018 nos levou a pedir, inclusive, a remoção do Marcola e demais lideranças para o sistema penitenciário federal. Ao longo de todas estas ações, Fuminho foi deixando rastros que serviram como pistas para a polícia. Nos últimos anos, o criminoso entrou definitivamente no radar das autoridades. Para conseguir se esconder por tanto tempo, o criminoso vivia em constante movimento. A cada pequeno sinal de aproximação da polícia, um novo plano de fuga era antecipado. Aos poucos, o traficante se tornava um especialista em desaparecer, pelo menos até agora. Documentos obtidos pelo Domingo Espetacular com exclusividade indicam que, na Bolívia, ele conseguiu um passaporte falsificado com o nome Luiz Gomes de Jesus, uma de suas 5 identidades falsas. Em seguida, Fuminho viajou de carro até a Argentina, como mostram essas fotos exclusivas fornecidas pela migração do país. E em março de 2018, ele voou para Joanesburgo, na África do Sul. Este comunicado do Ministério do Interior moçambicano, com data deste domingo, justifica a expulsão de Fuminho do país, mencionando imigração ilegal. Repare que, para as autoridades de Moçambique, Gilberto dos Santos era mesmo Luiz Gomes de Jesus, como no passaporte falso obtido por nossos produtores. Essa investigação em especial, como ela envolvia o trânsito desse criminoso por vários países, todo esse tempo, mais de um ano de investigação, foi trocado muitas informações. A Polícia Federal detinha todo o controle da investigação, todo o controle das informações e colhia outras informações com outras autoridades. E isso nos facilitou rastreá-lo. O criminoso se instalou nessa mansão milionária à beira do mar, na cidade do Cabo, um dos pontos turísticos mais importantes da África do Sul. Essas fotos inéditas dão uma ideia da vida de ostentação que o traficante levava. Há 40 dias, Fuminho chegou a Moçambique por via terrestre. Mas foi monitorando a namorada dele que a força-tarefa chegou ao esconderijo do narcotraficante. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV apurou que, desde 2015, a namorada de Fuminho viajou quase 20 vezes ao exterior. No final de fevereiro, a mulher saiu do aeroporto de Guarulhos com destino ao continente africano. No momento da prisão, no complexo de luxo em Maputo, Fuminho estava acompanhado por 2 nigerianos e portava 15 celulares. Foram apreendidos também maconha, 3 passaportes e o equivalente a R$ 4.100. No momento da transferência do criminoso, a Record TV estava lá. Vai, fala com o meu advogado. Não tenho nada a falar para você, não. Fala com o meu advogado. Simplesmente teve surpresa na hora da prisão, mas não reagiu. Então foi uma prisão bastante tranquila. E há tempos que se buscava a localização dessa pessoa, que é suspeita, indicada de ser uma das lideranças dessa organização criminosa, principal fornecedor aí de cocaína para o Brasil. A princípio é a maior da organização que está em liberdade, né? Existem outras presas, mas em liberdade seria essa. A análise dos aparelhos será decisiva para saber como os criminosos lavam dinheiro no Brasil e no exterior. Lembrando também que nós temos a informação de que o Fuminho é que coordena os negócios particulares do Marcola e seus familiares. Outros sócios aparecerão, na sua opinião? Não há vácuo de poder do crime, né? Então, certamente outras figuras aparecerão e cumprirá as forças de segurança identificarem e prenderem, né? O crime não tem fronteiras mais.